Recentemente, o mundo acompanha a defesa de Israel contra os ataques do grupo terrorista Hamas, que vitimou tanto israelenses quanto palestinos nessa batalha sangrenta, que parece nunca ter fim. No conteúdo de hoje, você entenderá o que é o Hamas e saberá, de uma vez por todas, o porquê de tantos conflitos entre o grupo terrorista palestino e Israel. Já se inscreva no canal para ficar por dentro dos conteúdos novos e importantes. E deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Vamos iniciar. O Hamas é uma organização política e militar palestina que tem uma presença significativa na faixa de Gaza e é considerado uma entidade terrorista por alguns países, incluindo os Estados Unidos e Israel. O nome Hamas é uma sigla em árabe para Movimento de Resistência Islâmica. O Hamas tem uma ala política e uma ala militar, conhecida como Braço Armado de Qassam ou Brigadas Al-Qassam. A ala política do Hamas tem participado em eleições palestinas e tem sido eleito para o governo na faixa de Gaza. Em 2006, o Hamas venceu as eleições parlamentares palestinas, o que levou o Fatah à derrota, um partido político rival. A ascensão do Hamas ao poder na faixa de Gaza, em 2007, resultou em um conflito violento com o Fatah, que controla a Cisjordânia. Desde então, a faixa de Gaza tem sido controlada pelo Hamas, enquanto a Cisjordânia está sob controle da Autoridade Palestina, que é liderada pelo Fatah. Isso levou a uma divisão política e territorial entre os palestinos. O Hamas está frequentemente envolvido em conflitos armados com Israel, lançando ataques de foguetes contra cidades israelenses e envolvendo-se em confrontos militares. Israel considera o Hamas uma organização terrorista devido às suas atividades militares e ataques contra alvos israelenses e civis. A situação na faixa de Gaza tem sido objeto de preocupação internacional, devido à violência, ao sofrimento da população e ao estresse no curso na região. É importante notar que as opiniões sobre o Hamas são muito polarizadas. Algumas pessoas veem o grupo como uma resistência legítima contra a ocupação israelense, enquanto outras o veem como uma organização terrorista responsável por atos de violência contra civis. O conflito israelense-palestino é complexo e envolve questões políticas, territoriais, religiosas e históricas profundas, e a questão do Hamas é apenas uma parte dela. Apesar de a ONU não considerar o Hamas uma organização terrorista, e sim como um partido político, o fato é que o grupo tem praticado crimes considerados de terrorismo, mortes de crianças e abuso de mulheres têm sido os atos da facção, bem como o uso de civis como escudos humanos. Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido, bem como outras potências globais, classificam o Hamas como um grupo terrorista. Os Estados Unidos se posicionou em apoio a Israel. O presidente norte-americano afirmou que o suporte de sua administração para a segurança de Israel é sólido e inabalável. O presidente ainda afirmou que Israel tem o direito de se defender contra ataques terroristas. Neste momento devemos ser extremamente claros. Estamos com Israel. E vamos assegurar que eles possam cuidar de todos os seus cidadãos e se defendam desse ataque, ressaltou Joe Biden. O estranho Estatuto do Hamas. O Estatuto do Hamas, de 1988, em sua criação, declarou a Palestina histórica, abrangendo o atual Israel como uma terra islâmica, excluindo, assim, qualquer perspectiva de paz permanente com o Estado judeu. O documento também contém críticas ao povo judeu, o que levanta preocupações sobre o antissemitismo do Hamas. O documento assusta em suas palavras de teor extremista e hedionda. Veja o início desse medonho estatuto com a tradução direta do árabe. Em nome de Alá, o misericordioso e piedoso. Sois palestinos, a melhor nação surgida na face da terra. Fazei o bem e proibis o mal, e credes em Alá. Se somente os povos do livro, judeus e cristãos tivessem crido, teria sido melhor para eles. Alguns deles creem, mas a maioria deles é iníquo.
nunca serão capazes de nos causar sério mal, serão apenas uns incômodos. Se vos atacarem, acabarão virando as costas e fugirão, e não serão socorridos. Humilhação é a sina deles, onde possam se encontrar, exceto se forem salvos, por meio de um compromisso com Alá ou por um compromisso com os homens. Recaiu sobre eles a ira de Alá, e a sina deles é a desgraça, porque recusaram as indicações de Alá e erradamente mataram os profetas, e por serem desobedientes e transgressores. Israel existirá e continuará existindo, até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. O mundo islâmico se encontra em chamas, e cada um de vós deveis, e todos nós devemos, jogar água, mesmo que seja um pouquinho, para fazer extinguir o que pode ser extinto, sem esperar pelos outros. Em nome de Alá, o Misericordioso e Piedoso. Em 2017, o grupo apresentou uma nova política que renovou uma linguagem mais moderada e suavizou algumas de suas posições anteriores. Embora não tenha reconhecido Israel, o Hamas aceitou formalmente a criação de um Estado palestino provisório nas áreas de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, conhecidas como as linhas pré-1967. O documento enfatiza que a luta do Hamas não é contra os judeus, mas sim contra o que considera agressores sionistas de ocupação. Em resposta, Israel alegou que o grupo estava enganando a comunidade internacional. O Hamas conta com as brigadas como seu braço militar. O Hamas ganhou proeminência após a primeira intifada como o principal grupo palestino que se opôs aos acordos de paz firmados no início da década de 90 entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, que representa a maioria dos palestinos. Apesar das operações israelenses e das medidas repressivas impostas pela autoridade palestina, o Hamas descobriu que tinha uma atenção específica sobre o processo, através da realização de ataques suicidas em resposta à ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Nos anos 90, em particular em fevereiro e março de 1996, o grupo cometeu diversos atentados suicidas em ônibus, resultando na morte de quase 60 israelenses. Esses ataques desempenharam um papel significativo na fuga dos israelenses do processo de paz e se desenvolveram para a ascensão de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. Após o fracasso da cúpula de Camp David, em 2000, e o início da Segunda Intifada, o Hamas aumentou seu poder e influência, enquanto Israel intensificava sua repressão à autoridade palestina, acusado de patrocinar ataques violentos contra o território israelense. O Hamas, em termos de políticas públicas, oferece serviços que muitos palestinos viam como uma alternativa mais eficiente à autoridade palestina, controlada pelo grupo Fatah. Durante os primeiros anos da Segunda Intifada, muitos palestinos apoiaram os ataques suicidas do Hamas, como uma resposta às suas próprias perdas e à expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia, uma região reivindicada pelos palestinos como parte de seu Estado. Em março e abril de 2004, o líder espiritual do Hamas, Sheikh Ahmad Yassin, e seu sucessor, Abdul Aziz al-Rantisi, foram mortos em ataques aéreos israelenses em Gaza. A morte do líder do Fatah, Yasser Arafat, em novembro daquele ano, ocorreu em meio a uma mudança no comando da autoridade palestina, liderada por Mahmoud Abbas, que via os disparos de foguetes do Hamas como contraproducentes. Em 2006, quando o Hamas obteve uma suposta vitória esmagadora nas eleições parlamentares palestinas, a cena estava preparada para um conflito acirrado com o Fatah pelo controle da região. O Hamas resistiu a todos os esforços para revisar acordos palestinos anteriores com Israel, não considerou a legitimidade de Israel e não renunciou à violência, resultando em avaliações econômicas e diplomáticas rigorosas por parte de Israel e seus aliados. Em 2007, o Hamas expulsou as forças do Fatah de Gaza, levando Israel a impor um bloqueio mais amplo à região, foguetes palestinos e ataques aéreos israelenses. Israel responsabiliza o Hamas por todos os ataques vindos de Gaza
e realizou 3 grandes campanhas militares na região em resposta a escaladas de combate na fronteira. Em dezembro de 2008, as forças israelenses lançaram a Operação Chumbo Fundido para conter os ataques com foguetes do Hamas. O conflito de 22 dias levou à morte de mais de 1.300 palestinos e 13 israelenses. 4 anos depois, Israel lançou a Operação Pilar de Defesa, em resposta a ataques aéreos que mataram Ahmad Jabari, comandante das Brigadas Qassam. 8 dias de combate resultaram em cerca de 170 palestinos e 6 israelenses mortos. Apesar de seu poder militar enfraquecido, o Hamas emergiu de ambos os conflitos com apoio renovador entre os palestinos para enfrentar Israel. No entanto, o grupo não fez esforços para impedir que outras facções em Gaza realizassem os seus próprios ataques, o que reflete a sua determinação em não ser visto como menos comprometido na sua luta contra o Estado israelense do que outros grupos militantes, particularmente a Jihad Islâmica. Em julho de 2013, o Hamas passou por uma grande adversidade quando o líder da Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi, um de seus principais aliados, foi deposto no Egito. O grupo também perdeu o financiamento do Irã, devido ao seu apoio a grupos sunitas na Síria que se opunham ao presidente xiita, Bashar al-Assad, que era aliado do Irã. Em abril de 2014, o líder do Hamas, Khaled Meshaal, compromete-se a integrar um governo de unidade nacional com o Fatah, liderado por Mahmoud Abbas, o sucessor de Arafat. A violência aumentou novamente em 2014, quando os disparos de foguetes de Gaza aumentaram após a prisão de membros do Hamas na Cisjordânia, durante investigações relacionadas ao assassinato de 3 adolescentes israelenses. O Hamas assumiu a responsabilidade pelo lançamento de foguetes contra Israel, desencadeando a Operação Margem Protetora, que durou 50 dias e foi atacada na morte de mais de 2.251 palestinos e 67 soldados israelenses, além de 6 civis. Desde 2014, ocorreram surtos ocasionais de violência, mas nenhum deles evoluiu para uma guerra em grande escala, com cessar-fogo mediado por vários atores internacionais. Apesar das pressões do bloqueio e das avaliações, o Hamas manteve seu controle em Gaza e expandiu seu arsenal de foguetes. As tentativas de reconciliação com o Fatah fracassaram, enquanto a situação humanitária em Gaza piorou com escassez de água, eletricidade e medicamentos. Poder bélico do Hamas. Embora o Hamas seja a parte mais fraca no conflito com Israel, ele possui armamentos suficientes para atacar o país e experimentar diferentes táticas. Seu arsenal inclui mísseis de superfície, que têm alcances variados. Especialistas acreditam que o conhecimento iraniano desempenhou um papel importante no desenvolvimento da indústria de armamentos na região. Embora seja difícil estimar a extensão exata do arsenal do Hamas, ele inclui milhares de armas de diferentes alcances. O exército israelense mantém suas próprias estimativas em segredo, afirmando apenas que o grupo possui capacidade de fogo significativa. O Hamas usa principalmente mísseis de longo alcance, como o M75, com alcance de até 75 km, o Fajr, até 100 km, e o R-160, até 120 km. Além disso, o grupo possui alguns mísseis M302, que podem atingir até 200 km. Isso significa que o Hamas tem capacidade para atingir Jerusalém, Tel Aviv e outras áreas densamente povoadas ao longo da costa. O sistema de defesa antimísseis Domo de Ferro intercepta a maioria dos foguetes disparados contra Israel, protegendo o país de ameaças aéreas e mísseis. Em um ataque surpresa em 2023, milhares de mísseis foram disparados de Gaza, seguidos por uma operação terrestre e invasão de território israelense. Estamos falando do dia 7 de outubro, quando o Hamas invade Israel e executa civis a sangue frio. Se você deseja conteúdos de qualidade, se inscreva no canal e ative as notificações para saber das novidades. Inscreva-se agora mesmo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Até a próxima!